corte rápido. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Não vem com Pelo fofoca. amor de Deus. Eu ouvi dizer que você saiu com um me cachorrinho uma vez azul e os De cachorrinhos... máscara de na máscara rua, na rua. coleira branca. Pô, Você deve ter começado... Porque ó, a sua época acho que começou esse lance de paparazzi, né? O pessoal seguindo celebridade e tudo mais. Mas não é isso que eu queria falar, Suzana. A gente sempre termina o papo aqui, eu faço sempre as 3 mesmas perguntas pra todo mundo e contigo não vai ser diferente. Tá. Estamos celebrando sua Não é história só de porque vida. você é sua amiga, né? Não Você vai vou me te poupar, proteger. não. A gente tá celebrando sua história de vida que é maravilhosa, a sua carreira. Tô bem, tô dentro de... Bem, pode Tá bem perguntar, zen, né? Pode perguntar. Olhando pra trás, Suzana, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Pode ser 3? Pode. Pode ser da carreira também, vida, carreira. Eu acho que um momento mais difícil da minha vida foi perder meu pai. Também foi o aborto que eu vivi. E também foi essa questão da depressão também. Foi o momento mais difícil, assim, que eu achava que eu nunca ia sair daquele lugar. Eu tinha uma esperança, mas era algo que era difícil, Era assim. distante Demorou, quando você tá assim, dentro. demorou. Mas foram 3 momentos separados. Não, foram 3 momentos. Do meu pai... Seu pai foi quando? Do meu pai, ele foi difícil, mas ele foi muito libertador. Porque foi ali que eu me conectei com Deus. Então, eu tive um suporte maior do que antes da depressão, entendeu? E seu pai, ele ficou mal e durante muito tempo você acompanhou isso? Foi isso? Não, na verdade, quando ele descobriu o câncer, um médico tinha dado 6 meses de vida. Eu trouxe ele pra morar comigo em casa, com a minha mãe e meu irmãozinho. Ele dormia comigo na minha cama, a gente cuidou dele e tudo. E depois que eu mudei minha alimentação, que foi aí, que eu levei meu pai na iridóloga, e que aí eu descobri que a alimentação ele podia viver mais. Tá, a alimentação Mudei dele toda a tava toda alimentação errada. dele e ele viveu mais 2 anos. Pô. E é ali que eu também radicalizei minha alimentação também. E aí, meu pai ali teve experiências maravilhosas, sobrenaturais com Deus, ali a conexão dele retomou, renasceu e tal. Poxa. Foi lindo, tudo que o processo que Deus fez, deu esse tempo pra gente como família junto, e né? todo mundo se reestruturar e tal. Só que, mas foi muito difícil, porque eu já tava meio que num deserto ali. E aí eu passei por esse deserto junto também, né? Então, ao mesmo tempo, eu me conectei de volta lendo um livro que uma amiga deu pra mim, que eu me conectei com Deus de novo nessa fase, nessa época. Que aí eu realmente entendi o sentido da minha vida. Então, foi difícil, mas foi muito importante também. Foi um momento muito importante que meu pai trouxe ali para todos nós ali com o que ele viveu, assim, de amadurecimento e tal. Então, foi Família, meio casado, assim. A depressão também já estava antes, então foi meio casado também. Tá. A segunda pergunta tem um pouco a ver com essa primeira, que é o seguinte: iremos morrer um dia, Suzana. Espero que demore muito tempo. Também. Mas esse vídeo vai ficar para sempre aqui na internet. O pessoal pode voltar daqui 323 anos e querer saber quais seriam suas últimas palavras. Qual seria seu epitáfio? Sabe aquela frase assim? Embaixo, Suzana Alves. Assim. Salva-nos, Jesus. Salva-nos, Jesus. Salva-nos, porque nós não sabemos. Mais ou menos, acho que mais ou menos o que Jesus falou na cruz, assim. Eu tive esse entendimento agora. Eu vi um trecho que uma amiga mandou pra mim. Vou até mandar pra você. Mano. E bem curtinho, 5 minutos. Mas é uma... Aquele que ele fala do perdoa, eles não sabem o que fazem? Não, Qual fala trecho? de Pedro. Quando Pedro foi andar sobre as águas, ele falou, salva-me, Jesus. Porque ele estava afundando. Ai, tô toda arrepiada já. E Jesus também, ele falou isso também, né, na cruz ali, né? Então, se você for pensar, no último suspiro, é a frase que eu quero falar. Só que eu já quero falar agora, entendeu? Nos pensamentos que estiverem me afrontando, em algum momento de dificuldade. E isso que fala essa palavrinha que eu recebi, porque assim, é uma oração curta, mas é uma oração que uma pessoa vai falar antes da morte, entende? Antes de minutos. Claro. Mas a morte, ela não precisa ser só física, ela pode ser uma morte aqui de um momento difícil que você está passando. De uma coisa difícil que você está passando.
Então salva-me de qualquer violência, salva-me desse momento que eu possa encontrar uma pessoa que queira me fazer mal, salva-me. Cara, foi tão forte assim, eu não sei se estou conseguindo passar, mas pra mim é salva-me, Jesus, salva-me. Tipo, me segura, assim, eu quero estar contigo. Estender a mão. Estende a mão pra mim quando eu afundar, quando chegar a minha hora, quando eu não estiver bem, quando alguém não estiver bem perto de mim, salva essa pessoa. É assim, me salva e salva essa pessoa, e salva o próximo, e salva. Salve. Acho que é isso. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida ainda, se você tem uma questão na sua cabeça, alguma pergunta que você se faz. Uma pergunta? Você tem uma questão? Um arrependimento? Não, dúvidas mesmo. Dúvidas. Não, pode até ser um arrependimento, mas é uma coisa que você fica pensando às vezes. Você pega pensando, pode ser uma questão grande ou pequena, né? Já tivemos várias questões aqui, né? Desde como vai ser depois da morte até... Por que quando as pessoas pedem... Você quer comer um milho, aí a pessoa fala com manteiga, aí você fala com manteiga e ele coloca margarina. Isso era uma dúvida que o Márcio Ballas teve aqui. O pessoal oferece manteiga, por que se eles vão colocar manteiga? Então, tem várias dúvidas, né? Teve uma questão que eu fiquei curiosa essa semana. Quando meu pai estava no caixão, ele estava sorrindo, né? Isso marcou muito pra mim, que ele estava muito feliz, bem. E aí eu fui ler uma matéria essa semana, que estava falando que se a pessoa está morrendo em sofrimento, que ela fica com a fisionomia... E era um cara que ele ia... era um médico, ele ia passar pelo IML, né? Sei. Não, como que fala? É IML, não é? É IML, né? Das pessoas mortas? Que tira a roupa, que vai... Eu acho que é. Tem um depois que passa... E que aí tinha um cara que ele tava assim, colhido, encolhido por conta, não sei o que aconteceu. E aí chegou uma pessoa experiente que trabalhava com e não conseguia colocar a roupa, sei lá, na pessoa. E aí a pessoa... Aí disseram que tinha a ver com a violência, sei lá, com o que ele passou. E antes aí... de morrer. E aí... isso me deixou curiosa, porque... meu pai, foi difícil ali. O médico praticamente desligou lá, entendeu? E a gente não queria e deixou ele em coma. E eu tenho essa revolta ainda até hoje. Mas por quê? Que eles fazem isso, depois fazem coma e depois já, né? E ele tava com semblante, né? Feliz. E aí eu fico com isso na memória, assim. Fiquei com isso na memória. E aí o cara conversou com aquele... E ele soltou o corpo. E eles ficou mole e ele conseguiu colocar a roupa no... Depois de morto ele conseguiu... Não que ele... Mas assim, claro, ficou mas flexível, tava rígido. Eu trabalho com o corpo, né? Desde criança. Eu tenho essa questão do corpo sendo algo... Eu consigo, assim, olhar para as pessoas, ver o ombro dela muito assim, falar, você não tá respirando bem, você tá respirando pelo peito, não pelo diafragma. Eu tenho uma leitura corporal, assim. Quando eu vejo um filme, eu vejo a postura do ator, eu sei se é o ator, eu sei se ele tá... interpretando aquele corpo. Entendi. Eu vou fazer a psicologia, a minha especialização nessa área do corpo, né? Psicologia do corpo, tem várias questões que eu tô me aprofundando e eu vejo. Então eu fiquei pensando, então, eu não sei se tem a ver com o que você perguntou, mas é mais uma questão que está aberta dentro da... Será que pela ciência é verdade? Existe isso mesmo, fisicamente? Eu nunca tinha pensado nisso. Vou até pesquisar sobre isso, de que esse último momento, né? Como funciona. E daí não é médico que fala, o cara do ML... Legista. Legista. Exato, é esse nome que eu estava tentando lembrar. Esse mais de 30 anos que ele trabalhava com isso e o outro que trabalhava há pouco tempo ficou admirado e falando que aprendeu a partir dali ele conversou com aquele corpo, né? E a gente crê que a hora que a pessoa morre, o espírito dela já vai, né? Vai embora e acabou. Acabou. Então eu fiquei, será que a memória corporal, o que acontece com a memória? Bom, gente, é uma coisa muito assim... É viagem, né? Mas é uma viagem que eu tô pensando, porque depois que eu li, depois que eu comecei a observar... Você ainda fica um tempo, né? Uma memória corporal, talvez, um resíduo, né? Um resíduo, o registro. Enfim.
É algo que a anatomia talvez possa explicar. Daqui a um tempo a gente Algum médico pode explicar, se a gente for perguntar para eles, não sei. Quando vier aqui, já veio um neurocirurgião, mas vou perguntar sempre, fazer essa pergunta também quando vier o pessoal. Tem a ver com a sua pergunta, a minha resposta? Tem, claro. Então, qualquer pergunta é. Então entendi. Obrigado, Suzana. Obrigado, Lene. Vamos terminar pra vida, vai. Vamos terminar pra vida. Fala. Agora é uma mensagem sua. Fala o que você quiser e encerra esse programa do jeito que você quiser. qual que é a sua... O que você quer falar com as pessoas aí para elas fazerem com a vida dela daqui para frente, a vida delas aqui para frente, pessoal? Te escuta. Fala com elas aqui, ó, para essa câmera. Para essa câmera aqui. Gente, olha... Tá começando um ano tá novo começando agora. Um ano novo, gente. Assim, eu tenho essa inquietação dentro de mim, assim, de falar sobre vida em abundância. Eu tô falando, claro que eu falei sobre morte, a gente tá falando sobre morte também, mas a vida, ela... Não dá para falar de morte sem falar de vida, claro, de vida sem falar de morte. uma coisa justifica a outra, né? Mas eu falo para você que a sua vida, ela é preciosa e todos nós que estamos aqui e aí, nós temos um chamado, a gente tem uma identidade criada e feita na nossa personalidade que já veio pronta do céu. E dá sim pra gente ser feliz em meio ao caos, em meio a essa natureza que nos rege, que é uma natureza cheia de defeitos, para não falar pecado, que parece uma coisa religiosa, mas é dessa natureza. Mas a gente tem algo único que Deus fez para cada um de nós, uma única identidade, um único ser humano. E Ele ama todos nós da mesma forma. Isso é maravilhoso saber. Quando Ele me mima, eu sei que Ele está te mimando aí na sua casa também, eu sei que Ele está te mimando aqui no seu íntimo. E isso eu acho extraordinário. E dá para viver tudo que está escrito na Bíblia. E é verdade, é real. Então, a minha vontade é que eu chegue aí no seu coração, que você entenda que tudo está acessível. Os bons pensamentos, se você começar você tem essa força e esse poder para transformar a sua vida. E para você ter uma vida cheia de amor e de abundância e de fé. Basta você fazer a sua parte, porque o milagre já existe, que é a vida. E agora a gente tem que fazer a nossa parte, que é fazer acontecer. Milagres acontecem mesmo. Tenho várias provas e você também deve ter, o Lene também deve ter, então experimente essa vida de milagres aí, não é? De grandes e pequenos, e faça a sua parte, né? Claro. Porque a nossa parte é dar a volta por cima, é cair todos os dias, é levantar, é dizer amar, não para algumas coisas. É perdoar, é dizer não para algumas coisas, isso é fundamental. Saber falar não é fundamental. E o autocontrole, né? Então, que nós possamos, né, entrar para 2022 com essa vontade de mudar a gente para mudar o mundo. Amém, né? Amém! Fala como pastor aqui, né? Praticamente. Valeu, gente. Bom ano, que o ano que vem vai ser muito legal para mim, para você, para todo mundo. Vai mesmo. Até mais. Tchau.